Nós escolhemos o Parque Buenos Aires para começar o projeto com Bluetooth. 3 motivos. Primeiro, que é um parque muito bem conservado. Ele é pequeno, é uma boa área, mas muito bem conservado. Ele tem um acervo de 9 obras, ou seja, é um acervo bastante pontual, então dá para você ser bem específico naquilo que a gente está oferecendo dentro do sistema de Bluetooth. E o terceiro fator, e muito importante, é a sua localização em termos estratégicos para que a gente consiga ampliar o nosso projeto, em que ela transpirava a cultura. Hoje, ela usa desodorante e ela não quer nem mais saber dessa transpiração cultural. Você vai se surpreender se você começar a pesquisar quais são os monumentos que realmente são protegidos na cidade. Você vai descobrir que são poucos. Só vou dar mais um exemplo. O monumento do Ipiranga foi tombado há poucos anos. Poucos anos, eu estou falando menos de 5 anos. Quer dizer, se o monumento do Ipiranga representa a nossa independência, é um símbolo, representa a nossa independência, foi tombado há 5 anos, você imagina as outras esculturas, os brecheret da vida. Então, não precisa falar muita coisa. www.monumentos.arte.br. Esse site foi inaugurado em 2008, nós tivemos quase 2 anos de produção. Nesses 2 anos nós tivemos que fazer a catalogação, o registro fotográfico, levantar todo um documentário histórico sobre aquele acervo, mas conseguimos colocar o site no ar. No decorrer do ano de 2009, me passou pela ideia fazer com que as pessoas tivessem acesso àquele conteúdo da internet mais próximo da escultura. Por quê? Porque a gente começava a verificar que a pessoa ia no site, fazia suas consultas, ia até aquela praça, mas às vezes não conseguia identificar, não levava o material, enfim, tinha algumas questões aí durante a visitação. Tecnicamente isso se tornou viável quando a gente começou a mexer com o celular. Uma cidade sem um acervo público é como se fosse uma família sem um álbum de retratos da família. A gente considera que essas esculturas, elas pontuam a cidade historicamente, socialmente. E quando você tira esse elemento, esse ponto, né, de referência da comunidade, a cidade perde, e perde muito. As gerações futuras perdem as suas referências. O que essas cidades vão ter como história? Responda para mim. Agora você vai ficar surpreso. Tem cidades do interior do estado de São Paulo, não é do restante do Brasil, do interior do estado de São Paulo, cidades com um desenvolvimento educacional muito alto. Eu fui em cidades que têm 3 universidades, não são faculdades, são 3 universidades, e elas não têm acervo público. Interessante isso, né? Agora eu pergunto, o que está acontecendo? Ou o que aconteceu com essas cidades ao longo de tantos anos? Não tem história.